Olá, tudo bem, pessoal do sétimo ano? Tudo bem com vocês? Que legal, mais uma vez estou aqui com vocês, eu, professor Hernani Freitas, e hoje nós vamos conversar, vocês vão entender um pouquinho da colonização espanhola na América, tá bom? Esse material foi organizado pelo professor Felipe Reis e vai ser narrado por mim, professor Hernani Freitas, tá bom? A Espanha, como vocês sabem, a Espanha saiu também junto com Portugal nas grandes navegações e colonizou a nossa região, né? Não colonizou o Brasil, quem colonizou o Brasil foi Portugal, mas colonizou toda a nossa região aqui: Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina, Peru, Chile, né, o Chile e os outros países. E se tivesse colonizado o Brasil, falar espanhol é muito mais fácil que falar português, tem muito menos regras, né? Mas nós temos que estudar o português, porque o português é a nossa língua, não é verdade? Então, bora lá para a nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com você, viu? O conteúdo é muito extenso, é lógico que aqui nós não vai dar tempo de nós vermos tudo, mas se você tiver curiosidade, pega seu livro didático lá, ó, dá uma lidinha lá no seu livro didático, entra lá na internet, né? Entra lá na internet e busca aí as informações que você precisa, tá bom? Então vamos lá. A colonização da América, colonização espanhola na América, né? Então, após desembarcarem na América, eles conquistaram os espanhóis, eles chegaram, eles viram grandes civilizações, principalmente a civilização asteca e a civilização inca. E eles ficaram encantados, os europeus, os espanhóis, com o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro, eles ficaram encantados com ouro, com a beleza que eles estavam vindo, colorido, né? Eles tinham muito ouro, muita prata, muita coisa colorida. E a ideia deles era explorar, era manter, era levar riqueza para a coroa espanhola, né? Então, a conquista dos astecas, ela foi um dos capítulos da América Espanhola muito importante. A chegada dos europeus nesse continente, ela veio assim um pouco forçada, né? Um pouco forçada. Por quê? Porque eles destruíram muito a cultura dos astecas, dos incas, muita coisa que se perdeu, né? Muita sabedoria, muitas experiências que esse povo já tinha se perdeu. Então os europeus não estavam preocupados, em buscar conhecimento, mas eles queriam riqueza, né? Ouro, prata, diamantes, esmeralda, essas coisas todas. Então os astecas foram uma civilização da Mesoamérica, né? Que habitavam a região do atual México, sob domínio do imperador Montezuma, tá? Montezuma acreditou que esses espanhóis que chegaram, ele acreditou que eles eram deuses, né? Que eles eram deuses porque eles chegaram com as roupas coloridas, né? Aqueles penachos, aquelas coisas todas, aqueles apetrechos, né? Desculpa, penacho quem tinha eram os índios. Então chegaram com aquelas coisas todas, chegaram com armas, né? Cavalos que os astecas ainda não tinham visto. Então o Hernán Cortés, né? Chega e inicia esse processo no ano de 1519. Então, Hernán Cortés partiu de Cuba, com cerca de mais ou menos 500 homens, né, em 11 embarcações. Lógico que o povo asteca era um povo maior, era mais gente. Porém, os espanhóis vieram muito armados, os espanhóis, né, vieram muito armados. Hernán Cortés, muito esperto, faz aí um conchavo com os povos que era conquistado pelos astecas para poder derrubar os astecas, né? E a cidade, a capital, né, cidade poderosa, onde tinha todas as coisas lá, era a cidade de Tenochtitlan, a cidade de Tenochtitlan. Então,
uniram-se esses povos e derrotaram, então, o Montezuma. Né? Em 3 de novembro de 1519, os espanhóis chegaram, né, e entraram na cidade de Tenochtitlan. E eles também impuseram a cultura religiosa que era o cristianismo, que nós conhecemos, né? Impuseram o cristianismo que nós conhecemos. Por quê? Porque os astecas, os incas, os maias, esses povos eram politeístas. Eles acreditavam em várias divindades, essas divindades ligadas à natureza, né? Ligadas à natureza. Qual foi a causa dessas conquistas? Os astecas, eles tinham uma organização complexa, tá? Uma organização muito complexa. Só que a vitória dos espanhóis foi possível por causa da sua superioridade em armas, né? Sua superioridade em armas. Eles tinham armas que os astecas não conheciam. Os astecas tinham mais pessoas, lógico, tinham milhares de pessoas, mas eles não conheciam, então, essas armas, né? Então, foi uma visita surpresa, né? A força espanhola era menor do que a asteca, no entanto, os historiadores atribuem 3 razões, né? A superioridade armamentista dos espanhóis, que possuíam armamentos muito superiores ao dos nativos, né? As doenças contagiosas que esses europeus trazem para cá, porque esses nativos não tinham anticorpos para, né, nessas doenças. Por exemplo, eles trouxeram para cá a varíola, né? Trouxeram o sarampo, a catapora, a gripe, né? Então, isso matou muita gente em várias partes da América. E as alianças feitas com os povos conquistados pelos astecas. Então, foram essas três questões aí. E a conquista do Império Inca, tá? O Império Inca foi um império que existiu no território do atual Equador, Chile e Argentina. Tá bom? Então, essa expedição foi organizada por Francisco Pizarro em 1532. Os incas eram povos indígenas, como os astecas, né? E esses conquistadores, eles visavam o quê? Poder e riqueza, tá? Eles visavam poder e riqueza. Estou marcando aqui para vocês verem. A principal cidade era a cidade de Cusco, onde reinava um imperador chamado Sapa Inca. Sapa Inca, o imperador era chamado. E as tradições se resumiam, né, no Pachacuti, como era o primeiro imperador inca, entronado em 1438. Os incas, eles falavam a língua Quichua, tá? Quichua, que até hoje é falada, principalmente no Peru e na Bolívia, né? Lógico que é o espanhol, mas tem essa língua aí que eles falam internamente no grupo deles ali, né? Quando os espanhóis chegaram no Império Inca em 1532, o Império Inca estava em uma guerra civil entre duas pessoas, né, tentando aí o poder, né? Os filhos de Huayana, Capac, né, que era o Atahualpa, e o Huáscar. Atahualpa e Huáscar. Então, os dois estavam brigando entre si. Então, o Francisco Pizarro, muito esperto, aproveitou essa briga, incentivou ainda mais e conquistou facilmente, né? Então, essa expedição espanhola, ela iniciou com a conquista dos Incas, organizada por Francisco Pizarro, um plebeu, né, que chegou à América aos 34 anos, né, havia chegado à América com 34 anos. Em 1532, ele tinha 56 anos. Ele casou
aqui, teve filhos por aqui, dominou, né? Descobriu, fez seus teretetês ali, descobriu a língua e fez um monte de coisa, né? Em 1529, Pizarro conquistou a autorização do rei espanhol Carlos V para empreender a conquista desse império. Então ele partiu para o Panamá, partiu do Panamá com cerca de 200 homens, 27 cavalos e indígenas que eram seus intérpretes, tá vendo? Então, quando chegou nas regiões dominadas pelos Incas, Pizarro descobriu que era uma guerra civil. E aí ele aproveitou, fez a sua bagunça lá, né? Então ele chegou, teve um encontro com Atahualpa nas montanhas de Cajamarca, no caminho para Cusco. Durante esse encontro, ele teve um desentendimento entre espanhóis e incas e resultou no massacre desses indígenas. E seu líder, Atahualpa, foi feito prisioneiro. Atahualpa ofereceu ao Pizarro um quarto, né, uma sala grande, cheia de ouro para que ele fosse libertado. Lógico, Pizarro aceitou, né? Mas adivinha o que foi que ele fez? Ele aceitou, mas não liberou o Atahualpa. Tá? Foi enforcado a mando do espanhol e alguns relatos contam que Pizarro fez sobre a orientação de Diego de Almagro. Tá? A partir da morte de Atahualpa, a guerra civil entre os defensores de Huáscar intensificou. Então, os espanhóis aproveitaram-se disso e levaram ao enfraquecimento do Império Inca, né? E conquistaram a capital Cusco e, em sequência, Quito, né? E para garantir o contato com o Panamá, Pizarro fundou a cidade de Lima, no Peru, que hoje é a capital do Peru, na costa peruana, em 1535. A sociedade colonial espanhola, ela produziu um tipo de sociedade decorrente da exploração desses povos, tá? Exploração que nós chamamos, por exemplo, chapetones. Quem que eram os chapetones? Chapetones eram espanhóis de nascimento, espanhóis natos, que detinham muitos privilégios, inclusive o de ocupar altos cargos, né? Altos cargos da administração e altas patentes militares. E aí tinha os crioulos. Quem que eram os crioulos? Os crioulos eram espanhóis nascidos na América, ou seja, descendentes dos espanhóis que vieram para cá e formavam uma aristocracia uma aristocracia colonial, ou seja, uma aristocracia aqui na América, tá? E, desculpa. E eles eram grandes comerciantes e proprietários rurais, né? E eles constituíam a elite colonial. E o povo, né? Quem que era o povo? Eram os mestiços, os indígenas, os escravos, a grande maioria, né, que eles trabalhavam nas minas, haciendas, né? Que eram as fazendas, aquelas coisas todas, e compunham a maioria da população. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Esse assunto é bem amplo, tem muito mais coisa, você pode pesquisar em seu livro, em alguns lugares. Se você não entendeu, você pode rever o vídeo, você pode reler, né, os relatos, pesquisar mais, tá bom? Não esqueça, vamos fazer as atividades, né? Atividade 1, como foi a colonização espanhola na América. Atividade 2, como foi a conquista dos astecas. Atividade 3, como foi o contato com os espanhóis e astecas. Atividade 4, quais povos Hernán Cortés estabeleceu alianças em sua marcha rumo a Tenochtitlan, tá? Atividade 5, explique a vitória dos espanhóis sobre os astecas, como foi, como se deu, né? Como foi a conquista dos incas e como era dividida a sociedade colonial espanhola, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, fale com seu professor, tá bom? Fale com seu professor, procure seu professor, não esqueça de dar um ok lá nas aulas. Na hora da aula,
faz uma chamadinha lá, ó, dá um ok, fala assim, ó, professor, tô aqui, abraço, sala tal. Não esqueça de enviar os trabalhos para a escola, para o professor, tá bom? Um grande abraço para vocês, ó, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, que é daqui a pouquinho. Tchau, tchau.